Fala, meu povo! Estamos começando mais um Salto Alto Podcast. E ela estava andando pela... Não é imigrante, tá? Mas já morou nos Estados Unidos e ela vai contar tudo pra nós sobre a carreira, o que tá por trás do salto da vida dela. Ela é atriz, bailarina e hoje ela está aqui para contar pra nós o que tá por trás de Sheila Mello, essa mulher maravilhosa e incrível, que hoje eu tenho a honra de tê-la como amiga. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada. Eu queria dizer que você está incrível com esse vestido vermelho. Tá combinando com a Betty Boop. Cabelinho bem pretinho, assim, ó. Tá bem pin-up. O cabeção, amiga. Queria dizer que é uma honra me conectar às mulheres que têm história, que têm protagonismo, que assim foi a minha história. Exato. Muito intuitiva, né? O protagonismo apareceu na cena, então eu gosto muito de hoje ter mais poder de fala, colocar mais voz, porque eu sempre coloquei o corpo, sempre foi muito forte o corpo. E aí eu comecei com a história do empreendedorismo, comecei a colocar voz nessa história. Ainda bem, eu nem falei do empreendedorismo porque eu ia deixar para depois, mas ela é uma mulher que empreende, ela vai contar tudo para nós, como foi essa... Eu falo transição de carreira, ela fala... Dilatação de carreira. Porque a Sheila Mello, gente, ela é uma mulher que não foi à toa que eu a escolhi para participar do nosso Conexão Mulher. Ela veio, inclusive, para esse evento e fiquei muito agraciada com a sua presença. Nós já nos conhecemos na festa da Solange. Foi. E ali já deu aquele match. Porque eu pude escutar um pouco da sua história. E você é verdadeira e autêntica como eu. E quando eu li seu livro, eu gostei muito disso, porque tem pessoas que a gente vai conversar, você vê que a pessoa está munida de uma literatura, de frases impactantes. Quando você lê o seu livro, assim, quando eu comecei a ler seu livro, eu achei muito legal, porque você traz uma verdade. E muita gente quer esconder a fragilidade, quer esconder aquelas partes que parecem não ser perfeitas. Eu estava fazendo psicologia, então eu gosto do ser humano na sua imperfeição. E eu admirei você demais desde o começo. Obrigada, meu amor. Aqui. E eu falei, eu quero muito que as pessoas conheçam essa Sheila maravilhosa, que é uma mulher que veio com muitos desafios também, né? Veio aí de uma... Você nasceu na periferia e hoje olha onde você está. E hoje empreendendo, se desafiando, uma mulher que encanta e é verdadeira. Ela é uma mulher real e por isso ela está aqui hoje. Sheila Mello, conta de onde você veio. Esse papo, ele leva muito uma condução sobre protagonismo feminino. Nós já falamos disso. Sim. E para eu começar falando da minha história, não tem como eu tirar minha mãe da cena. Eu sou filha... minha mãe teve eu e mais 3 meninos. Então, era um lar que não tinha presença do pai. Minha mãe separou do meu pai. Eu tinha 4 aninhos. E eu sou neta de paraibana. Então, minha avó, eu lembro que minha avó chegava assim, a casa uma bagunça. Minha avó mandava eu arrumar as coisas, minha mãe entrava na frente dela e falava assim, eu não criei filha para ficar arrumando coisas para os homens. Se eles não levantarem para ajudá-la, minha filha não vai ficar fazendo coisa para homem. Então, sempre minha mãe me deu muita força, sempre minha mãe foi empoderada. Ela não tinha essas frases, por exemplo, esse termo, empoderamento, isso não existia na época dela. Porém, a vida a convidou a ter essa postura. Então, minha mãe sempre me colocou nesse lugar de acreditar em mim, de força. Então, a maior herança, você fala, né? Eu tive muita dificuldade financeira, mas em nenhum momento, quando eu falo da minha infância, eu coloco, eu era pobre. A gente só não tinha dinheiro. Porque a gente tinha humanidade, a gente tinha... quando eu lembro assim dos meus irmãos, era uma coisa de irmandade, se ajudar na dificuldade. Isso fez construir uma relação tão forte, tão maravilhosa. Falta, né? Imagina, nunca focar na falta. E minha mãe tinha uma frase que... Ela foi muito nova, mãe, mas uma sabedoria que parece que é Deus mesmo. Porque aos 20 anos, 4 filhos, ali separada de um cara que era alcoólatra. Não tinha como a inteligência de Deus não estar na cena. Então, ela falava assim, mês que vem vai ser melhor. Então, eu lembro uma época que a gente tinha tão pouco dinheiro que minha mãe ia no mercado e comprava uma bandejinha de Danone. 4 Danones. Eu e mais 3 meninos. E aí ela dava na nossa mão, eu tô falando eu com 5 anos. Os meninos sempre comem mais, gente. Não tinha isso não. Deixa eu terminar pra você ver onde é mais complexo. Minha mãe falava assim, tem um pra cada. Vocês vão escolher se vocês vão querer comer tudo de uma vez e vai acabar. Ou se vocês irão escolher comer todo dia um pouquinho, uma colherzinha, que aí vocês vão experimentar pelo menos 3 dias. Então, a gente estava ali com a tomada de decisão. Se comia aquilo naquele momento.
ou se conseguiria controlar a ansiedade, o prazer. Prazo. Então, o que está por trás disso? Minha mãe ensinou a gente a ser muito resiliente. Então, eu olhava ali, né? Vou comer agora ou não? Então, minha mãe sempre fez eu ser muito responsável pelas minhas atitudes. De escolha também. A responsabilidade. Eu lembro que nessa época, a gente achou... Pode falar tudo, né? Pode, amiga. Um cachimbo de crack no nosso quintal. Misericórdia. É, nesse nível, assim. A realidade nua e crua. Minha mãe sentou, eu e meus irmãos, falaram assim, Rosa, aqui é um cachimbinho de crack, vocês moram na periferia, aqui é uma bocada. Se você for por esse caminho, você vai dar aqui. Se você for por esse caminho, você vai dar ali. Se você for por esse caminho, vai dar lá. Eu trabalho em 3, 4 empregos. Eu não estou aqui para tomar as decisões por vocês. Então, vocês vão ter que aprender a tomar decisões muito cedo. E foi o melhor presente que deu Shirley. Dona Shirley, maravilhosa, ela já faleceu. Ai, e ela trouxe muita inteligência, assim, mas é uma inteligência que não é lida nos livros. É uma inteligência da vida. A minha história, Cléo, eu sou apaixonada pela minha história, não por ser leonina. Eu sou leonina também, tá, querida? Você é apaixonada, mas não é por isso, é porque a vida me convocou a ter coragem, a enfrentá-la. E tudo que eu construí foi muito intuitivo. A minha mãe, a história dela foi muito intuitiva. Hoje, com 46 anos, empreendedora, fazendo todos esses cursos de mastermind, eu vejo tanta coisa que a gente vivenciou intuitivamente, que hoje eles colocam até como pontos centrais, assim, nos livros. E eu agradeço muito a minha história. Então, quando você fala como começar a falar da minha história, primeiro é colocar essa mãe na frente. Exato, que me empoderou, que me deu ali a liberdade de escolher ser uma dançarina. E ela não pode ser dançarina, era o sonho dela, porque na época, né, dela criança, meus avós achavam que isso era coisa de mulher da vida. Então, ela abençoou esse lugar que mais floresceu na minha vida. E que fez você florescer na vida da sua família também, olha isso. Em tudo, assim. Eu lembro que minha mãe, ela cresceu também, cresceu não, nós crescemos depois eu conheci no Método CIS como painel da vida extraordinária. Minha mãe chamava de mandala. É, o quadro dos sonhos. Quadro dos sonhos. Depois eu conheci essa ferramenta através de um grande pesquisador. Minha mãe já fazia isso. Então, nessa mandala da minha mãe, por exemplo, tinha casa de praia, tinha viagem para a Europa, andar no qual é aquele barquinho de Veneza? É o barquinho do Rio gôndolas. de Veneza. Nas gôndolas. Conhecer Roberto Carlos. Hoje eu falando, né, sendo uma pessoa do Tchan conectada a artistas, parece uma coisa simples. Só que eu tô falando da menina lá e mais a família, na periferia, daquela mulher, né, criando 4 filhos, pai alcoólatra, era muito distante. A gente não, né? A gente, porque graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de realizar muitas coisas na minha família. Lembrei disso pelo que você falou. E minha mãe realizou tudo da mandala dela. Que lindo. Roberto Carlos chamando minha mãe pelo nome, sabe? Então, é muito abençoado realmente essa conexão, essas portas que Deus me abriu. E que estamos aqui hoje para falar disso. Para contar, porque... E eu gosto de falar dilatou, porque você me apresentou falando assim, ela não gosta de falar, me reinventou. Não, reinventar? Você se reinventou, mas eu falei de transição de carreira. Mas eu gosto de falar, quando alguém fala de se reinventou, eu já me manifesto. Falei, dilatou. Porque hoje, eu fazendo esses masterminds, o que as pessoas mais falam é de encantamento. E não tem como falar que o artista ele não sabe encantar, porque é a nossa ferramenta. Então, tudo que a gente, né, vai aprender sobre encantar isso, sobre encantar aquilo. E o palco em si, não vou falar do Tchan, que eu pisei no palco muito antes do Tchan, ele me deu isso. Você começou com 4 anos, você falou, né? 4 aninhos eu pisei no palco. Eu era uma pessoa tímida. Quando eu falo isso, as pessoas... Sheila, você é tímida, a dona do rebolado. E eu era muito introspectiva, eu era tímida. Eu lembro da sensação, meu olhar, no geral, ele fugia dos olhares, assim, sabe? Eu não tinha eu não conseguia encarar, eu sempre fugia. Quando eu pisei no palco, não era nem no palco, foi uma apresentação que eu fiz na creche, que eu fui criada em creche, teve uma apresentação que eu lembro até da música, Mamãe, o meu sapatinho. Eu já quis ir pra frente, e eu lembro essa sensação do meu olhar sair assim, debaixo dos pés e ganhar o horizonte, ganhar o enfrentamento. Eu lembro vividamente dessa sensação de superpoder, a primeira vez que eu dancei para as pessoas. Já foi um lugar tão confortável ser vista. Foi um lugar tão confortável ser protagonista, que aí nunca mais eu saí. 4 aninhos. E você já falou, você fala muito do protagonismo e do vitimismo. Você já se pegou antes desse seu autoconhecimento, você sendo vítima em algumas circunstâncias? Porque a gente que vem, de muita pobreza, às vezes de dificuldade, a gente se vitimiza um pouco para
Pra ganhar algo, assim, uma atenção, uma oportunidade, você nunca... Não, até porque, como eu havia dito, eu sou neta de paraibano. Então, eu vou te falar Tem algumas frases aí, né? as frases que eu ouvia. Se apanhar na rua, vai apanhar em casa. Então, a gente podia chegar chorando. E eu lembro também que a minha mãe com essa frase, mês que vem vai ser melhor. Primeira televisão da nossa vida. Minha mãe comprou um carnê, sei lá, 30 e não sei quantos meses. E aí, todo mês, minha mãe falava assim, ela pagava, né, uma parcela, só faltam 35. Pagava mês seguinte, só faltam 34. E minha mãe fez a gente ver a cena, vou dar o maior exemplo agora que pode ser para uma mulher. O meu pai era alcoólatra. E ali, quando separou da minha mãe quis a separação. Chegou uma época, a gente já é um pouquinho mais crescido, minha mãe falava assim, eu não admito vocês falarem mal do pai de vocês. Eu posso falar como esposa. Que mulher, hein, gente? Vocês têm que honrar o pai de vocês. Então, minha mãe, ela alimentou a nossa melhor parte. Com então, certeza. eu não podia... Eu não introjetei um pai que poderia ter introjetado. Sim. Eu não introjetei uma vida lascada que eu poderia ter introjetado, porque minha mãe ela fez uma maestria de educação que eu falo, não é possível. E você traz essa essência da sua mãe, porque você é mãe hoje. E como é para você hoje se ver sendo mãe na educação com a Brenda? Aí é o ponto de mais vulnerabilidade, né? Foi o lugar... Na minha casa não era muito aceito, pela história de vida da minha mãe, a coisa do vítima ser fraco. Então, minha mãe falava assim, psicologia é pra gente fraca. E, de repente, quando você é mãe, você acessa o maior amor do mundo, mas a maior sombra do mundo. E aí eu fiquei um pouquinho assustada quanto a dar espaço às minhas sombras, né? Hoje eu faço terapia, fiz uma formação em análise bioenergética, estava fazendo a faculdade de psicologia. E de repente, eu tive que quebrar isso da minha ancestralidade. Sim. Porque as mulheres da minha família, elas não tiveram a chance de visitar sombra e deixar uma vulnerabilidade aparecer na cena. Então, para mim, minha mãe era mais poderosa, minha avó mais poderosa. E, de repente, eu fui mãe. E a mãe, ela visita, né, a culpa, a fragilidade. E eu tenho uma filha que é a Ariana, com ascendente escorpião. Meu Jesus amado. Ela não deixa eu trazer uma maternidade que eu vivi, que é da autoridade. Faz isso porque eu tô mandando. Eu não posso deixar de falar isso, porque eu ouvi a ligação dela com você, eu falo, ela vai pôr a Sheila no bolso. ela já se impõe. Mãe, eu estou comendo, mas ela vai com jeitinho, né? E foi muito bom, porque se eu tivesse uma filha ali que não tivesse essa força, eu ia recriar uma maternidade de autoridade. E, de repente, a Brenda me convocou a virar a chave. Eu já estava nesse caminho, tá? Eu já estava no caminho de uma sensibilidade, porque esse lado de ser guerreira, eu aprendi com excelência na minha vida. Comecei a trabalhar com 12 anos, já fui frentista de posto de gasolina, trabalhei no McDonald's, já secretária. Proativa. Já fiz muita coisa que é ok, eu sei lutar. A parte sensível era um problema. Então, quando a Brenda nasceu, eu sempre tive uma relação meio estremecida com mulheres. Depois que eu virei uma pessoa pública, foi uma relação das mulheres sempre quererem colocar eu contra Carvalho. É uma coisa horrorosa. Essa competitividade que não é... Que não existia entre vocês. Não existia na minha vida, porque eu fui criada num quintal só com homens. Irmãos homens, meus primos. E foi muito bom ter sido a única menina na cena. Quando, né, eu saio ali, né, do micro, que é a minha família, e vou para o macro, eu já comecei a lidar com uma situação de mulheres competindo. Sim. Isso ganhou muita proporção no El Chan. Então, eu vivi muito isso. Quando as minhas sobrinhas nasceram, eu comecei a ressignificar essa minha conexão com mulher. Quando a Brenda nasce, eu falei, agora é o momento, porque eu achava que ia ter filho homem. Pelo seu jeito, né? Não sei, eu sempre achei, não sei porquê, eu achava que ia ser filho homem. Quando a Brenda nasce, eu falei, agora eu vou ter que ressignificar todas as minhas relações femininas. Então, ela me convocou nesse lugar de aprender a ser muito mais sensível, até trazer um pouquinho mais da energia yin do que yang, do que a guerreira. Sim. E aí, qual que é a parte mais difícil de ser mãe? A parte mais difícil, o que eu idealizava, eu achava que ia ser mais difícil ali a lida, né? A rotina,
E eu tirei isso de letra. A mais difícil, com certeza, é a educação. Porque se você, né? Será que... Você é super protetora? Não. Eu percebo que você sou. É bem... Jura, mas não parece, muito de boa. Tá doida. O Fernando tá em terapia para aprender a falar não, né? Eu tô em terapia porque eu percebi na cena que eu falava muito não. Tudo era não, 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 porque eu já tinha uma parceria ali. Ele é incrível, tá? Em nenhum momento eu estou falando nada mal do Fernando, porque ele é o maior parceiro da minha vida, mesmo depois de 6 anos divorciada. A gente entendeu que somos parceiros em prol da Brenda e do respeito e admiração que a gente tem pelo outro. Que lindo. Só que eu venho, né, filha da Dona Shirley, Dona Neve, que tinha que ensinar na defensiva. Então, eu tenho uma tendência a estar na defensiva. Então, aprenda a falar que vai na casa de amigo. Não. Vou não sei o que. Não. Então, eu tô na terapia para falar um pouquinho mais de sim. O Fernando para falar um pouquinho mais de não. Vamos conversar sobre, filha. O porquê, aonde, como. Me explica. Então, não tem cartilha, né? E eu acho assim, ser humano, ele é lindo na sua complexidade. E complexidade, na minha interpretação, a gente está falando de alma. E quando se fala de alma, o campo expande demais. E como que fecha? Como que a gente consegue resumir? É muito profundo. É muito profundo. Você falou uma coisa que eu gosto muito, né? Que a gente fala muito de sombras. E o Carl Jung falava muito disso, das nossas sombras. E é uma coisa que eu aprendi a enxergar as minhas sombras e entender que a gente tem que transitar entre a luz e a sombra e tentar harmonizar isso aí. E se eu perguntar qual é uma sombra de Sheila Mello? Eu acho que, pela a minha história, que eu digo assim... Eu subi no palco ali com 4 anos, depois eu entrei no Altchan. Então, o artista, ele depende demais da validação das pessoas. Então, isso, se você falasse assim, quer um superpoder? Seria autoestima intocável. Porque quando a gente fala de autoestima, não é só a relação do espelho, né? Essa relação da gente, ainda mais eu, que foi uma pessoa pública, vem com a imagem foi uma ferramenta muito válida para minha beleza. Ali o encantamento é uma ferramenta que pode subir para a cabeça. Não é nem subir para a cabeça, é super valorizada. Eu dependi disso para sobreviver. Não, mas você passou por isso, de você... E é isso que eu tô falando. A minha vulnerabilidade, a minha sombra é ficar um pouquinho dependendo ainda da opinião das pessoas. Entendi. E sobre casamento? Porque você foi casada há quanto tempo? Eu tive uma relação que eu morei junto 7 anos e depois com o Fernando a gente morou, fui casada há 9 anos. E o que você aprendeu com o casamento? Dá uma dica aí pra nós. Como que... O antes e depois da Sheila, antes e depois do casamento. Claro, eu acho assim, de verdade, Deixa eu ver, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de aprofundar muito e às vezes, para entender qual recorte se dá a uma frase, para tentar, né, deixar um pouquinho mais fechada, eu acho isso muito difícil, porque eu adoro. Tanto é que eu quero mudar, em vez de psicologia, mudar para filosofia, porque eu adoro a complexidade. Temos uma professora incrível, né? Eu adoro realmente essa complexidade. E eu acho que, assim, cada relação que nos atravessa é uma experiência. Eu vou fazer um pouquinho de analogia à dança, que eu vivo isso todos os dias. Eu sei todos os passos, não, mas eu tenho um repertório muito grande de dança. Vamos colocar de dança de salão, porque ali é na troca com outra pessoa. Sei os passos, sei a sequência. Se eu já entrar achando, olha, ele vai fazer esse passo, dá ruim. Então, a gente entra com o jogo zerado. Eu não sei como que vai se atravessar nas relações. Então, eu acho que uma relação é estar com o campo aberto, dentro da experiência. E isso, os valores, eles... Tem que se alinhar. Ele tem que ser a base daquilo. Então, tem coisas para mim que são os meus valores e eu não mexo nisso. Tendo ali como meu alicerce, vamos para o campo da experiência. Então, dar dica é horroroso, porque cada um toma um café consigo mesmo, vai almoçar consigo mesmo, vai no toalete consigo mesmo. Eu acho que ninguém sabe dizer melhor para mim o que vai dar certo. Eu teria um problema de ser coach, sabe? Porque eu sou a pessoa que eu gosto de abrir questionamento. Eu não sou habilitada e eu não acredito em respostas. Eu acredito em abrir para o questionamento. E você acha que cada pessoa tem uma resposta coerente com aquilo que vive, né? Porque às vezes, você está falando do coach, né? Às vezes eles querem dar uma ferramenta e às vezes elas não se aplicam a todo mundo. Se essa ferramenta não estiver conectada com sua alma... Não vai funcionar. Não vai funcionar. Ela pode funcionar durante 3 dias. Você está lá, uau. Não tem como sustentar. Porque é de dentro para fora. Então, eu vivi com coisas que fazem brilhar de dentro para fora.
O palco é o lugar mais desnudo que uma pessoa pode ter experiência. Quando você sobe no palco para dar uma palestra, você não se sente desnudando? Se você escolhe uma palavra, aquilo vem da alma. Se você escolhe não dizer uma palavra, aquilo diz sobre você. Se você, qualquer escolha que você coloca, diz sobre você. E eu sou uma pessoa que eu fui criada no palco. Com 4 anos eu pisei no palco, nunca mais eu saí. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as minhas experiências, tá? Hoje, se eu fosse dar uma síntese, é uma síntese de dentro para fora. Então, eu tenho um pouquinho de pé atrás com coisas que são de fora para dentro. Entubar na gente ferramenta que não seja conectado com verdade. É porque é por dentro a sua essência. Isso é o que vai te levar para a vida, né? Ninguém vai roubar isso de você. Eu sempre falo de tirar tudo que o externo pode te dar. Vai ficar a tua essência. Eu tenho uma sensação que é como se fosse até um trilho, sabe? Porque se tá fora do trilho, você fica entubando coisa ali. Mas se tá fora do trilho, não vai. Agora, funcionar. É claro, tem gente que não tem, talvez, ferramenta, não tem uma força, né? Eu sinto que eu sou muito proativa, eu tenho que controlar um pouquinho dessa energia. Então, eu sei disso, que eu tenho essa força para lidar com algumas questões. Tem gente que não tem. Precisa ser alimentado realmente de uma energia, de um caminho. Mas esse caminho tem que estar muito conectado com você, com sua alma. E ser proativa também vem muito das nossas necessidades, né? De estar sempre fazendo e se reinventando. Eu gosto da palavra, tu não gosta, mas eu gosto da palavra se reinventar. Porque eu preciso me adaptar, eu vou falar por mim também, de sobreviver, dilatar. Mulher, dilatar, essa coisa é meio estranha, não? Dilatar? Eu adoro. Adoro dilatar. Eu acho filosófico. Tá bom, então vamos usar o dilatar agora. Dilatar. Falando em dilatar, vamos falar do empreendedorismo, meu amor? Como é que tá essa vida? Tá muito boa, tá uma experiência muito legal. E vou costurar, assim, onde a Sheila chega no empreendedorismo, através dos aplausos. Uma vez eu li que a data do aniversário, a festa, a comemoração, o simbolismo das palmas, parabéns pra você, criaram, não sei se é verdade, mas eu achei linda, pra mim virou uma verdade, porque as pessoas não recebem aplauso durante a existência delas. Então, no dia do aniversário, existe um aplauso. E o aplauso é o quê? Ser visto, existir, legal, ser importante. E quando eu falei, tá bom, vou ser empreendedora, além das ferramentas, né, serem as melhores, vai lidar com a tecnologia. Então, vamos pegar o que tem de moderno e trazer para o meu business. Mas eu falei, qual que vai ser a alma disso? Qual que é o meu propósito? Aí eu falei, nossa, essa é uma história de aplauso, de me sentir importante o tempo inteiro. A intencionalidade. E aí foi por aí que eu construí minha história. Vou dar um exemplo. No meu banheiro tem uma brincadeira com capas de revista e com um botão assim. Sinta-se uma estrela. A mulher aperta aquele botão, ela recebe os aplausos. Gata! O que tem por trás disso? Justamente querer conectar as mulheres nesse lugar de privilégio que eu tive. Tem o Lavien, tem o High Pro microfocado, tem o melhor Botox, tem o melhor tudo. Porém, a alma da Sheila empreendedora é dar esse lugar de se sentir especial desse privilégio que eu tive com a minha história inteira. Mas é fácil? Fácil não é, né? Então, o operacional, vejamos bem, eu tomei um susto. Por quê? Porque geralmente eu chego, tá tudo pronto para mim, né? Eu tenho um produtor, eu tenho empresário, então eu chego para atuar, abre essas cortinas, eu vou lá, dou minha dançada, jogo meu cabelo, vou para uma entrevista, falo. Isso é muito confortável. Quando eu fui para o operacional, e minha empresa é assim, o nome foi meu, investimento meu, idealizei, tudo, fui buscar pessoas para me ajudar nisso, né? Consultor. Quando a gente fez o plano de negócio durante um ano, quando nasceu, aí eu tomei um susto. Porque tem muita coisa que não está no plano de negócio. É verdade. E assim, o lidar até com a planilha, né, os dashboards, mastermind, eu falei, beleza, vou me ferramentar quanto a isso. E o que não está no dashboard? É porque uma coisa, você liderar, se você consegue liderar você mesmo, porque eu acho que a primeira liderança que você tem que ter é a sua, para depois você liderar outras pessoas. E no cargo que você está, você tem que ser uma grande líder também. Então, e aí ser grande líder também exige muitas coisas que vem por trás da empresa. Mas você já descreveu tudo aí da sua marca. Por que existe, por que existe a sua estética. Isso já é um grande passo. Agora, essa parte mesmo de administração, operacional, para mim também é muito difícil.
E aí a biomédica que não sei o que, falou com a biomédica. O problema, aí, lidar com quando os começou problemas. a chegar as dores, o empreendedorismo adora usar a palavra as dores, né? Tem as dores do marketing, que foi um grande problema, assim, porque isso que eu tô falando de paixão, chegava pro marketing, quando colocava lá, eu olho o Instagram, ai, não é isso. Ou então, as pessoas não entendiam essa alma do meu business. As pessoas que vêm, eu acho que vou construir agora com você, tá? Até você é empreendedora há muito mais tempo que você vai me ajudar nessa construção. As pessoas que vêm dos números, elas são mais frias. Eu acho que se alicerçam através de dashboard, de entrega, de número, daquilo. Resultados, E colocar alma nessa história é difícil. Eu vim com a alma. Então, eu comecei a estremecer em alguns momentos que, né, vinha com dashboard, mas não tinha alma. É não sei igual que. eu vim com o coração. Não dava certo, não? Não dá. Então, é um trabalho meu, né? Eu entender que tudo bem, Sheila já tem alma. Calma, vamos nos ferramentar para outras coisas. Então, aí nesse momento, não tem outra palavra, a não ser dilatar, porque... tô lá, eu fico estudando, né? Dashboard, agora vai instalar. E eu gosto de saber o que tá acontecendo na minha empresa. Então, vai ter um curso sobre o novo software. Né? Os meus funcionários vão lá, a equipe vai treinar, mas eu quero estar, porque eu quero saber o que está acontecendo na minha empresa. Não estou sendo contratada para ser a garota propaganda, que é o que eu fiz nesse tempo de pessoa pública. Eu já fui embaixadora de centenas de marcas. Falei, não, agora é minha, eu preciso saber o que está acontecendo na minha empresa. Exato. E eu estou achando bem difícil. Mas você consegue, meu, porque a mulher que carrega tudo que você carrega, consegue tudo, tá, meu amor? Você chegou até aqui. Muito obrigada. Você é maravilhosa, uma mulher forte, um exemplo, e tem muito para oferecer para outras mulheres. Eu acho que a gente podia fazer umas palestras, porque eu acho que você vai ajudar muita mulher. Então, eu tô gostando muito de, como eu havia dito, de começar a colocar a voz numa força onde o meu corpo sempre representou. Por si só, hoje eu tenho 46 anos, então... Quando eu posto alguma coisa dançando, muitas mulheres falam, Sheila, que legal, você me inspira, porque nós somos a primeira geração de mulheres que não selaram o caixão com 40, depois dos 40. Então, somos gatas pra caramba, estamos fazendo o que queremos. É a primeira geração que tem esse poder na mão. Então, eu sinto que tem um novo existir de mulher se construindo e ser uma pessoa que representa isso através, né, dessa força que o Tchan me deu tem 8,5 milhões de seguidores nas redes, e eu saber que quando eu falo eu impacto de uma forma positiva, eu tenho isso como muita consciência. Então, eu prefiro ficar um tempo sem postar o meu marketing. Você não vai postar nada, eu falo, eu prefiro não postar do que... inventar. Do que fazer merda, do que qualquer coisa que não leve... um pensamento legal, sabe? Hoje eu abro assim as redes sociais, meu algoritmo, pelo menos, não tem me entregado coisas que me inspiram. Eu falo, poxa, não é ser um lugar de inspirar onipotente. Não, gente, eu tô sendo muito humilde aqui, falando das coisas, dos passos que eu preciso construir. Mas eu não desisti de mim. Eu nunca desisti de mim. Então, assim, eu não desisto dos meus sonhos, do prazer. Eu acho que essa palavra falta um pouquinho na cena, né? Prazer. O que significa prazer para cada ser? Exato. Eu acho que os meus estudos levam isso como prioridade, assim, não é dashboard, é dashboard. Vamos falar um pouquinho de prazer? Eu tenho muito prazer em viver. E eu acho que isso é muito bom ser falado. Com certeza. E você está falando agora, eu não falei do Tchan, mas eu só queria uma pergunta, porque eu passei da fala do casamento, mas eu queria saber, você saiu do Tchan, você teve que escolher para casar ou não? Nada a ver com isso. Eu já havia saído do Tchan quando eu casei. Não foi uma decisão. E nunca as minhas relações pessoais, né, de meus namoros... Nunca existiu alguém falar. Eu acho que nunca deu espaço para alguém achar que poderia falar uma frase dessa. Não vai dançar? Quem que é um doido de chegar em mim? Sofria de Dona Shirley, minha não filha. Vai dançar e continuar na minha vida. Eu acho que sempre isso ficou muito claro desse. Até porque quando eu falo da dança, não é, gente, oba-oba. Eu falo que o meu maior prazer é saber que o que eu imprimi no mundo está conectado à saúde mental. A gente está vivendo uma história que a gente tem que olhar para a saúde mental. Então, não ache que foi brincadeirinha. As danças que o Tchan deu para as pessoas. Nós demos momentos de união com a família. Exato. Momentos de sorrisos. Momentos de energia do corpo vibrar. Então, eu tenho muito orgulho. Por mim, eu falaria aqui muito sobre o Tchan de uma forma muito valiosa, porque eu sei
o quão potente foi para mim e para as pessoas. Não, e você controlar isso. Porque para você. Como assim controlar? A mente, não, porque eu falo que a nossa Como mente. dançar até explodir. Não, mas assim, você controlar a sua mente no sentido de você. Porque eu vou te falar, eu sou muito preguiçosa. Eu pago muito pau pra uma pessoa que faz o que vocês fazem. Não é pra qualquer pessoa, entendeu? Você não dava dançadinha com a gente até suar? Então, mas eu tô falando, eu dançava, mas eu tava morrendo. Mas eu tô falando da mente mesmo, de você decidir viver isso. Você cuida do corpo, você cuida da mente. Você é a menina que estuda, tá querendo fazer filosofia, entende? Você se enche de si, do que te dá prazer, que é o que a gente tá falando. Eu fui abençoada pela minha mãe, não esqueça que eu falei isso. Então, eu gosto de ser uma pessoa que eu vou abençoar esses lugares. Abençoar como? Através da minha história. Isso. Através da minha história. Ah, mas você usava um shortinho, não sei o quê. Sagrado Gente. do mesmo jeito. É sagrado do mesmo jeito, porque não estava ali para a sedução, né? Quando a gente montava ali uma coreografia, eu acho que a gente está vivendo esse advento da explosão das redes sociais e tá muito fácil, pelo menos eu sinto esse feedback das pessoas, tá muito fácil entender o que o Tchan fazia. A gente não quis nunca sensualizar. Se a gente olhar a coreografia, cabecinha no joelho. É porque não tinha malícia ali, você vê, né? O convite era para brincar, mãozinha pra cima. E eu fico muito feliz. E o Jacaré, que ele era o grande maestro dessa história. A gente contribuía com as coreografias, mas ele era o coreógrafo ali, oficial. E quando tinha algum passo, alguma coisa para sensualizar, ele... Que porra é? Opa! Que história Pode é essa? falar. O Tchan é um produto para a família inteira, entendeu? E hoje a gente vê essa coisa de sensualidade. A gente não tinha isso. Então, foi muito fácil, assim, é muito tranquilo. Não é porque... E foi único, né? Porque depois do Tchan... Ah, eu teve também mais, acho. nem tchan, tchan, tchan Pra mim, teve. eu acho que foi o maioral. Não teve nem tchan, tchan, tchan mais, gente. Quem dançou, dançou. E agora, se quiser dançar, só lá no YouTube. No YouTube. Não, estão fazendo um show ainda, não estão? Eu fiz uma série de shows em comemoração aos 30 anos e foi incrível, porque a gente conseguiu juntar o time da velha guarda. Então, Como foi pra você ir, Jacaré, a Sheila Carvalho, com o Padre Washington, o Beto. Nossa, Cléo, foi muito legal, porque assim, quando eu olho para essa galera... eu me sinto muito mais forte. Eu sei, eu tenho muito carinho com a minha história. O Sheila Mello em si, nunca parei de trabalhar. São 27 anos que eu trabalho muito, faço muita publicidade. Daí vem uma grande parcela do que eu tenho. Mas quando eu olho para esses caras, eu falo... olha o que a gente construiu juntos. Tanto é que a gente chorou, a gente chorava, a gente olhava um para o outro e a gente, esse elenco, a gente chorava. E eu sei que foi desse olhar, dessa cumplicidade. Puta, que história legal que a gente construiu. A gente dava uns abraços bons. Foi pra gente esse revisitar. Eu sei que muita gente curtiu, mas foi pra gente. E faz parte do seu legado, né? Então, é disso que eu tô falando. A gente já falou isso. O quanto eu falo assim, já que saúde mental hoje é o que mais vale. O Tchan, na minha opinião, foi o grande doutor do Brasil. Foi, né? Doutorzão, Tchanzão, doutorzão. E pra finalizar esse salto aqui, eu não quero parar de falar, não. Porque amiga, você tomou chocolate, dizer minha mãe falava, sabe, não tomou chocolate de cobra, não para de falar. As pessoas falam, máquina de falar. Mas eu gosto porque fica mais interativo, assim, né? Dinâmico. A gente não falou que nós somos espontâneos? Nós somos. E projeto de futuro? Então, projeto de futuro vai ser Salto Alto Connection com Sheila Mello e Cléo Pilon, tá, gente? Aguarde. Então, esse lugar mesmo de fala é um lugar que eu gosto de olhar muito, com muito carinho, de tudo isso que a gente falou. A gente já deu uma, né, para sintetizar, seria muito isso e ficar muito milionária com Starbella. O nome da minha empresa é Starbella e a gente se posiciona ali desde as últimas tecnologias que existem, mas essa parte aí, né, da mulher se sentir especial. Em geral tudo, laser, então, biomedicina, tudo. Não abri ainda para franquear, a história nasce para ser uma franquia e hoje, ao meu lado, tem uma mulher que eu admiro demais, que é a Marisa. Hoje, eu sou mentorada por ela e ela não franqueou, então ela tem um modelo que eu não conhecia ainda, então a gente tem as nossas metas, eu tenho aonde eu quero chegar e vamos lá, trabalhar para isso ser minha realidade. Ainda não é, até porque já que é para sonhar, vamos sonhar grande. Vamos sonhar. Então eu quero que você deixe um recado para as mulheres do salto alto, para essa mulher que às vezes está desmotivada, mas tem sua grande força aí dentro, porque todas nós temos essa força. Então dê um recado para essa mulher que está aí te assistindo agora, para a gente encerrar esse salto aqui. Que responsabilidade. Bom, eu vou falar muito de dentro para fora, que é o meu legado.
eu vou falar para vocês que esse lugar de olhar com gratidão, olhar com sabedoria para sua alma, é o que vai fazer você se encaixar e descobrir ali os caminhos. Eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus. Então, quando eu tô naquele momento assim, vou para que lado eu vou? Esse meu exercício é me conectar com a alma e abrir meu coração para Deus. E o ouvido pro Pai, né? E saber que daí é o que você falou, que a força está dentro da gente. A gente tem que abrir realmente alguns canais para a gente deixar essas respostas chegar, mas a força é aí de dentro. É isso aí, gente. O salto de hoje com Sheila Mello fica por aqui. Um beijo, até a próxima. Um grande amiga. beijo, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar perto de vocês. Gente, ganhamos o que aqui, gente? É para equilibrar a coisa? Vocês colocaram umas frutinhas, depois vieram com os docinhos, é isso. Olha, isso aqui é de Celina Brigadeiro. Isso aqui tem cheiro de Celina Brigadeiro. Posso falar? Ela arrasou. Ó, eu experimentei as coisas da Celina. Esse biscoitinho, esse recheio. Daqui é o que gente, ganhou meu coração. Tem até de M&M, gente. Ela tem mais de 400 receitas de brigadeiro. Sabe o que é isso? Vai lá no canal dela e confere, porque tá tudo lá. Maravilhoso. Isso aqui é pra você, filha, porque eu tô de dieta, tá? Vamos dividir, viu? Vamos andar mais 4 horas em New York City. Misericórdia, abafa esse caso. Beijo, pra outro galera. podcast. Tchau, Beijo. Tchau.